Paz e graça do nosso Senhor Jesus a todos e todas. Também cumprimento aqueles que nos assistem pela internet. Nessa noite de hoje nós iremos ter o privilégio e a alegria de poder meditar nas verdades de Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Pegue sua Bíblia, por favor, e abra ela no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo de número 7, seguindo a nossa exposição. Irei fazer a leitura dessa perícope, desse trecho, nessa noite de hoje, para o nosso coração. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. E hoje nós iremos falar sobre os dois caminhos. Iria já dar uma dica de desenho para as crianças. Vocês desenharem duas estradas, uma larga, uma estreita, uma porta grande na estrada larga e uma porta estreita na porta pequena. É basicamente isso que a passagem das Sagradas Escrituras está nos ensinando nesta noite de hoje. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. A palavra do Senhor diz o seguinte para nós: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e meu Pai, o nosso Pai que está nos céus, estamos aqui, ó Deus, reunidos de forma pública, atendendo à convocação do Teu santo dia, para abastecer as nossas almas com as iguarias dos céus. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença, poder adorar e exaltar o Teu nome nesse recinto de adoração. Pedimos, ó Deus, que Tu fales profundamente às nossas almas, os nossos corações. Nós estamos aqui, ó Deus, famintos, sedentos por Tua palavra, por Tua presença. E rogamos, ó Deus, que o Teu Espírito possa operar em nossos corações. Ah, Deus, se o Teu Espírito Santo não operar, em vão, Senhor Deus, é tudo que é falado. Se o Teu Espírito não operar, essa palavra servirá como instrumento de juízo em nossa vida e não instrumento de edificação ou de salvação. Por isso nós rogamos, Senhor, encarecidamente ao Teu Espírito que possa falar profundamente às nossas almas. Confronta, Senhor, nossos corações, nos dar, ó Deus, corações submissos ao Senhor, que possamos, ó Deus, ter um momento de reverência ao ouvirmos a exposição da Tua palavra, pois quando Tua palavra é pregada, o Senhor fala. Quando Tua palavra é pregada, a Tua boca, Senhor, começa a falar no meio da congregação. Por isso, ó Deus, que possamos ter espíritos humildes para ouvir Tua voz, e que eu reconheça, ó Deus, que sou somente um instrumento, um veículo, ó Deus, da Tua palavra. Não sou protagonista no momento da exposição. O protagonista é o nosso Senhor Jesus, Pai. A Ele a glória para sempre. Amém e amém. Conta-se uma história, e talvez você já tenha ouvido ela, talvez da minha própria boca. Conta-se uma história que certa feita alguém estava andando em um muro, em uma viela, e esse muro ele era muito, mas muito estreito. E de um lado desse muro, do lado esquerdo, estava uma comitiva de espíritos malignos e de demônios, dizendo: pula para cá, vem para cá, salta para o lado de cá. E do outro lado estava uma comitiva de anjos, e esses anjos faziam um silêncio ensurdecedor. E uma pergunta curiosa que surge é: por que aqueles anjos não clamavam da mesma forma que os demônios faziam? Por um lado os demônios diziam: pula, pula, e por outro lado os anjos estavam calados. E aquele homem que estava andando sobre aquela valeta, sobre aquele muro, disse o seguinte: por que
eles estão clamando, e por que vocês estão calados? Ou melhor dizendo, eu inverti os papéis. Os anjos gritavam, os anjos clamavam e os demônios ficavam em silêncio. E ele disse: por que vocês não clamam? Por que vocês não gritam? E a resposta dos demônios foi a seguinte: porque o muro é nosso. Qual a moral dessa história? E o quão importante ela serve para nós nessa exposição? Irmãos, hoje nós vamos aprender que existe dois únicos caminhos, duas portas, dois destinos, mas nós só temos somente uma escolha. Mais uma vez repito para você, nós temos dois caminhos, duas portas, dois destinos, mas nós temos somente uma escolha. Escolher uma coisa implica em rejeitar outra. E cá para nós, não existe a via média, não existe um meio termo, não existe um caminho intermediário. No nosso mundo, no mundo em que nós vivemos, só existem dois grupos de pessoas: os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Os que amam ao Senhor e os que rejeitam ao Senhor. Certa feita, quando eu estava iniciando minha caminhada cristã, determinado irmão, ele ensinava que é possível você servir a Cristo e ao mesmo tempo estar com um pé na igreja e o outro pé no mundo. Eles chamavam isso de o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. E é interessante que nós venhamos pensar sobre isso, porque, meus irmãos, não existe um caminho médio, não existe um meio termo. Ou eu estou em Cristo, ou eu estou fora de Cristo, ou eu estou na luz, ou eu estou nas trevas, ou eu estou na verdade, ou eu estou na mentira, ou eu estou a caminho do inferno, ou eu estou a caminho dos céus, ou eu estou a caminho da eternidade, ou eu estou a caminho da perdição. Não existe um meio termo diante disso. E Jesus aqui, ele vai trazer uma palavra muito confrontadora. Eu sei que muitas pessoas têm adaptado o cristianismo à sua própria vida, têm abraçado um evangelho do caminho largo e da porta gigante, mas esse não é o evangelho de Jesus. Richard Niebuhr, que foi um teólogo lá da Universidade de Yale, ele diz o seguinte: que um Deus sem ira levou homens sem pecado para um reino sem julgamento através de um Cristo sem cruz. O que é que ele fala aqui, senão um resumo do evangelho que nós estamos vivendo hoje? Um Deus sem ira leva homens sem pecado para um reino sem julgamento através de um Cristo sem cruz. Meus irmãos, existe um adágio e uma frase que o mundo aí fora propaga e diz que todos os caminhos levam a Deus. Não importa o caminho que você seguir, no fim, todos nós iremos chegar no mesmo destino. A pergunta que eu faço para você é: todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos levam ao Senhor? De certa forma sim, e de certa forma não. De fato, todo caminho que você seguir, um dia você vai ter que comparecer diante de Deus. Então, em certa medida, todos os caminhos, em última instância, eles vão levar a Deus. Mas nem todos os caminhos levam à salvação. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos de fato vão levar a Deus, mas nem todos os caminhos vão levar à salvação e à vida eterna. Eu sei que as pessoas que usam essa frase e que têm esse entendimento, elas acreditam no seguinte: não importa a religião que você for seguir, não importa o caminho que você for trilhar, se você for sincero, isso é o que vale. E mais uma vez é importante lembrar o que disse o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que você pode estar sinceramente enganado, acreditando que está a caminho dos céus, quando você está caminhando nas estradas que vão levar para o inferno. Então, meus irmãos, isso é muito sério. Jesus aqui está falando de dois caminhos, um caminho largo
e um caminho estreito. E ele está tratando aqui a humanidade como viajantes, como peregrinos por esse mundo. Quem aqui já teve a oportunidade de ler ou assistir o filme O Peregrino, do Batista John Bunyan, sabe o que eu estou falando? A vida cristã é uma jornada, desde o dia da nossa conversão até o dia em que nós comparecermos diante de Deus. Esse intervalo de tempo é uma jornada, é uma peregrinação. Então a primeira coisa aqui que nós vemos na passagem bíblica, meus irmãos, é que existe aqui duas portas, dois caminhos, dois tipos de viajantes e dois fins. Jesus fala aqui de um caminho largo e de um caminho estreito. O caminho estreito aqui é o caminho do autossacrifício, é o caminho da renúncia, é o caminho do compromisso, é o caminho da abnegação, é o caminho do arrependimento, é o caminho da santificação, é o caminho do discipulado. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem ama sua vida vai perdê-la, e quem perde sua vida vai encontrá-la. O caminho estreito é o caminho da peregrinação cristã. E o fato do caminho ser estreito mostra para nós que o caminho é difícil. A ideia de caminho estreito aqui é a ideia de um caminho apertado, que incomoda, um caminho que é difícil. E a ideia do caminho largo aqui, que ele traz, é a ideia daqueles que seguem os seus próprios desejos, que traçam os seus próprios caminhos, que rejeitam a Deus, que rejeitam ao Senhor, para andarem de acordo com o curso do seu próprio coração. Agostinho de Hipona, ele escreveu um livro muito importante chamado Cidade de Deus. É um livro muito interessante, onde ele faz um contraste da cidade de Deus com a cidade dos homens. A cidade dos homens, na época de Agostinho, tinha como símbolo ali o grande império de Roma. E ele diz que os habitantes da cidade de Deus são aqueles que odeiam a sua vida e amam ao Senhor. E os habitantes da cidade dos homens são aqueles que amam sua vida e odeiam a Deus. Você percebe, meus irmãos, que existe aqui somente dois caminhos: um caminho de renúncia, um caminho de abnegação, um caminho de autossacrifício, e por outro lado, um caminho onde você satisfaz os seus próprios desejos, as suas próprias cobiças, as suas próprias vontades. E no fim, Jesus vai falar que esses caminhos lidam com uma porta estreita e uma porta larga. E ele vai dizer que a porta estreita conduz à vida. A ideia de vida aqui é a ideia de vida eterna. E é o caminho da porta larga, conduz o quê? A perdição. E detalhe, Jesus usa uma palavra interessante aqui, quando ele diz que poucos seguem o caminho estreito que conduz à vida, e muitos seguem o caminho largo que conduz à perdição. Meus irmãos, a vida cristã não é uma colônia de férias. A vida cristã exige renúncia, exige sacrifícios. Mas muitas vezes nós temos criado para a nossa própria vida um evangelho de conveniências. Nós temos criado um evangelho da porta larga e do caminho largo. E temos abandonado o evangelho da porta estreita e do caminho estreito. Nós temos criado um evangelho de acordo com nós mesmos. Temos fabricado um Deus de acordo com a nossa própria imagem e semelhança. Certa feita, um jornalista perguntou a uma mulher qual era a religião que ela seguia, qual o caminho que ela trilhava. Você é cristão, você é evangélico, o que você é? Ela disse: ora, a minha vida se resume do seguinte: eu acordo de manhã, eu me prostituo, eu cheiro cocaína e eu vivo uma vida promíscua, mas no fim de semana eu vou para a igreja, porque equilíbrio é tudo na vida. Nós temos fabricado para nós um evangelho de acordo com quem nós somos. Nós temos diluído o evangelho de Jesus e temos buscado encaixar o evangelho de Jesus na nossa vida, e não a nossa vida no evangelho de Cristo. Nós não estamos preocupados em moldar a nossa vida à mensagem da cruz, mas moldar a mensagem da cruz à nossa própria vida. Esse é um evangelho de facilidades. Hoje, por exemplo, no nosso país, na nossa nação, nós ficamos abismados quando as pesquisas dizem o número de evangélicos está crescendo, o número de desigrejados também, que são os evangélicos não praticantes.
Aqueles que afirmam que amam Jesus, que seguem a Jesus, que servem a Jesus, mas não querem compromisso com a igreja, em última instância não querem compromisso com Cristo. Eles têm criado um evangelho para eles mesmos, é o evangélico de IBGE, está lá o nome dele, mas ele não tem compromisso com Cristo, não tem compromisso com a igreja, é um evangélico não praticante. Irmãos, hoje nós estamos vivendo tempos difíceis em nosso país, as pessoas estão procurando um evangelho da porta larga. Existem 3 grandes influências perniciosas para o evangelho de Jesus Cristo. A primeira delas, nós poderíamos chamar de secularismo. O secularismo é uma influência danosa na vida da igreja, que tem levado pessoas a afirmarem que são cristãs, mas vivem como se fossem pagãs. O que o secularismo faz? O secularismo diz para você o seguinte, que a vida cristã, ela só deve ser vivida dentro da esfera da igreja. Quando você pisa os seus pés dos portões da igreja para fora, você pode viver como pagão, como ímpio. A sua fé é só para a igreja, não serve mais para nada. O secularismo tem devastado nossas famílias, tem devastado os nossos lares. Nós pegamos na Bíblia somente para vir para o culto, parecemos católicos romanos que estão indo para a missa, enquanto durante a semana a gente vive como um pagão. A gente não tem vida de devoção durante a semana, a gente não faz culto doméstico com a família, a gente não reúne os filhos para ministrar a palavra de Deus, a gente vive como ímpios e ateus. Esse é o evangelho de facilidades. Eu só pego a minha Bíblia para ir para a igreja, participar de um culto no domingo, e na segunda-feira eu vivo como pagão. Isso sabe o que é, irmãos? Isso se chama secularismo. Deus, ele é importante nas decisões que você toma. A igreja é importante nas decisões que você toma. Ou todas as decisões que você toma. Deus, o Senhor e a igreja vêm em última instância. Por exemplo, conseguir um bom emprego, só que eu vou ter que viajar para um outro lugar. E no local não tem igreja para você ir, mas mesmo assim você vai. Você, quando vai tomar decisões, você já parou para pensar o impacto que essas decisões vão trazer na sua vida eclesiástica? Nós vivemos como pagãos. Outra influência, irmãos, perniciosa, se chama mundanismo. O mundanismo também é uma influência perniciosa dentro da igreja. Mundanismo é mais do que um conjunto de práticas pecaminosas. Mundanismo é mais do que algo que nós fazemos. Mundanismo é aquilo que nós carregamos. E existe aqui, irmãos, uma linha muito tênue, muito fina, e eu tenho muito cuidado no que eu vou falar. Às vezes nós afirmamos que somos cristãos, que amamos Jesus, que estamos seguindo o nosso Redentor, mas nós desfrutamos daquilo que o mundo oferece de forma indiscriminada. Nós não temos critérios, nós não temos valores, nós não temos princípios. E nós estamos criando para nós um evangelho de acordo com nossa própria imagem e semelhança. Nós não estamos preocupados com o evangelho de Cristo, nós estamos preocupados com nós mesmos. É, por exemplo, o crente que sai de um culto como esse e vai para um barzinho tomar cerveja e cachaça. E você pode até dizer, pastor, tem gente que faz isso, que é cristã, tem gente que diz que é cristã e que faz isso. Eu conheço igrejas que depois do culto, a turma se reúne para ir para um barzinho tomar cerveja e cachaça. Irmãos, quando nós pensamos no Evangelho de Jesus, ele não requer de nós algumas coisas, ele requer de nós tudo. O Evangelho de Jesus é como um tesouro que você encontra, aonde você vende tudo o que tem, como nós lemos nessa noite, para conseguir aquele tesouro. O caminho, irmãos, da peregrinação cristã é um caminho que vai envolver alto sacrifício, mas nós não queremos isso. Muitas vezes temos o nosso coração e a mente influenciada pelo mundanismo. Por exemplo, quantas igrejas que para os cristãos
não irem para o carnaval, cria bloco evangélico, com trio. Mas a gente está cantando aqui música gospel. Eles cristianizam a prática mundana, para poder desfrutar dela. E estão buscando um evangelho da porta larga, do caminho largo, um evangelho de facilidades. Existe outra influência perniciosa, que é o pragmatismo. O pragmatismo é o que diz: não importa os meios, o que vale é os fins. Se está dando certo, se está legal, vá em frente. O pragmatismo, o secularismo e o mundanismo têm adentrado as igrejas de tal forma que nós estamos criando um evangelho para nós mesmos. Você pode vir em um culto como esse, sair daqui, ir para a sua casa, abrir seu laptop e consumir pornografia. Você pode sair de um ambiente como esse, tirar foto no banheiro e postar nas redes sociais mostrando partes do seu corpo. Você pode viver para você mesmo. Irmãos, esse não é o evangelho de Jesus. E jamais será. O evangelho de Cristo, ele requer que nós venhamos trilhar o caminho do mestre. Tem um livro do pastor Jonas Madureira, um livro muito bom, que chama O Custo do Discipulado. É um livro fininho, da finura de uma hóstia, mas é um livro profundo. Irmãos, quando nós decidimos seguir a Cristo, nós devemos estar cientes que tem um custo, e o custo ele é alto, ele é um custo elevado. Cristo não vai exigir de nós algumas coisas, ele vai exigir da nossa vida tudo. Ele quer que você morra para você mesmo, para os seus próprios desejos. Eu tenho que me anular? Sim. Nós não vivemos mais de acordo com os nossos desejos e as nossas paixões. Por isso que seguir a Cristo tem um custo. E o filme O Peregrino, o livro O Peregrino, retrata isso muito bem. A peregrinação cristã é um caminho doloroso, é uma via dolorosa. Nós seguimos os passos de Jesus e buscamos viver como Ele viveu. Então Jesus está dizendo o seguinte aqui para os seus discípulos: entrai pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele ou por ela. Irmão, Jesus está dizendo: entrai. Ele está chamando, ele está conclamando: entre por essa porta. Lucas capítulo 13, os discípulos de Jesus fizeram uma pergunta a ele: Senhor, são muitos que são salvos? E ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos procurarão entrar e não conseguirão. Eu estou aqui nessa noite de hoje para abrir os seus olhos. Talvez você pode até dizer para mim: pastor, eu estou na igreja, não basta. Claro que não. Você pode estar dentro da igreja, ser membro de uma denominação e estar trilhando o evangelho do caminho largo, da porta larga, de acordo com suas próprias conveniências. Colocar o verniz da religiosidade, vir no domingo, mas no seu coração ser um antro de depravação. Nós criamos um evangelho para nós mesmos. Nós não estamos preocupados com o evangelho de Cristo. E esse evangelho secularizado, pragmático e mundano tem mandado mais pessoas para o inferno do que qualquer outra coisa. Irmãos, quando eu, há mais de 10 anos atrás, tive o meu coração alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo, eu disse: Senhor, eu não quero mais viver longe de Ti. O evangelho para mim custou tudo. Eu não consigo imaginar minha vida hoje longe de Cristo, longe de Deus, longe do evangelho. Eu não consigo olhar para a minha vida hoje e me ver como um ímpio. Os caminhos de Deus são dolorosos, requer sacrifícios inumeráveis. O evangelho que não custa nada, não vale nada. Deus quer que você sangre na sua peregrinação cristã. Ele quer que você renuncie prazeres e desejos que são pecaminosos por amor a Ele. Não adapte o evangelho à sua vida, não prostitua o evangelho com o seu coração pernicioso, mas busque adaptar sua vida ao evangelho de Jesus.
O caminho da glória aos céus, quando Cristo trilhou para nos resgatar, foi um caminho doloroso. Ele experimentou a via dolorosa, sofrimento, humilhação, angústia, indizíveis. E o caminho nosso, na nossa peregrinação da terra aos céus, também é um caminho doloroso. Nós seguimos os passos de Jesus. Paulo disse: cumpro em minha carne o que resta das aflições de Cristo. Cristo, Ele morreu por nossa vida, Ele derramou seu sangue. E Paulo disse: eu estou cumprindo o que resta das aflições de Cristo. Nós estamos nos identificando com Cristo quando nós vivemos uma vida de abnegação, de renúncia, de autossacrifício, de altruísmo na nossa peregrinação cristã. Como você tem vivido o Evangelho? Você tem vivido o Evangelho como religioso, criando o seu próprio caminho de salvação? Eu queria pensar com vocês algumas coisas. A primeira delas, meus irmãos, é que com respeito à eternidade, nós só temos dois caminhos, dois destinos finais e uma única escolha. Com respeito à eternidade, nós temos dois caminhos, dois destinos e uma escolha. Talvez tenha pessoas no nosso meio aqui que precisam ouvir isso. Irmãos, depois que o homem fechar os olhos nesse mundo, não há mais esperança para ele. Não existe mais esperança de redenção quando os homens fecharem os olhos. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: são muitos que são salvos? Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não conseguirão. Por que não conseguirão? Porque é tarde demais. Ao homem está ordenado morrer uma única vez, vendo depois disso o juízo. Qual caminho você tem seguido? Você tem trilhado o seu próprio caminho? Você está seguindo o caminho largo das conveniências, das satisfações, do seu desejo pessoal, e você está protelando o seu arrependimento. Quando eu estiver mais velho, quando eu estiver próximo de morrer, eu penso em seguir a Cristo. Agora eu quero curtir minha vida. Você que é jovem e tem esse tipo de pensamento, você é um miserável. Você não sabe como vai ser sua vida. Você não sabe como vai ser sua vida daqui para amanhã. Você pode morrer em instantes. E só existe dois caminhos, você só tem uma escolha. Ou você escolhe Cristo, ou você está contra Ele. Não existe meio termo. Você não é neutro. Rejeitar a Cristo implica em escolher o caminho da perdição. Meus queridos, se você está aqui nessa noite e você não teve um encontro ainda com o nosso Senhor Jesus, o Redentor das nossas almas, que essa noite possa ser uma noite de arrependimento para você. Que você possa dizer: Senhor, me ajude a trilhar na minha peregrinação cristã o caminho estreito, da porta estreita, da autorrenúncia, do sacrifício. Porque aquilo que não custa nada, não vale nada. Sabe por quê? Quando nós chegarmos na glória, nós estaremos deslumbrados diante da presença de Deus, pela dificuldade que nós enfrentamos. A Bíblia diz que o reino dos céus foi manifesto e o homem emprega forças para entrar nele. Emprega forças para entrar no reino de Deus, porque não é fácil. E aqui talvez você possa pensar: então, pastor, significa que a salvação é pelo esforço humano? Absolutamente não. Seguir a Cristo é trilhar um caminho de renúncia, de abnegação, de autossacrifício, em prol de um reino eterno de glória. Nós não temos uma vida de abnegação, de sacrifício, de autorrenúncia para poder ser salvos, ou para sermos salvos. Uma vez que Cristo nos salvou, Ele nos coloca em um local de renúncia. Sabe por quê? Uma pessoa que foi salva por Jesus, ele vive uma vida de abnegação, de renúncia e de autossacrifício. Sabe por que ela vive assim? Porque quando ela olha para a vida dela e percebe o estado de miséria de onde Cristo tirou ela,
o estado de destruição, de onde Cristo a resgatou, da cidade da perdição. Ela, quando olha para essa realidade, ela diz: eu não posso viver uma vida que desagrada ao meu Senhor. Cristo não somente nos livrou da condenação do pecado, Cristo não somente nos livrou do pecado, Ele também nos pôs no caminho de santificação. E é justamente essa peregrinação na santificação que vai fazer com que nós nos assemelhemos a Jesus Cristo. Meus irmãos, salvação não é por esforço pessoal, mas para chegar nos céus, o caminho é difícil, é de autorrenúncia. Cuidado com o cristianismo da porta larga, pois ele conduz mais gente à perdição do que qualquer outra coisa. Quando a Bíblia fala de um caminho estreito, difícil, de abnegação, de obediência, de autossacrifício e renúncia, a Bíblia não está falando de legalismo, porque muitas igrejas dizem o seguinte: para você ser salvo, não pode cortar o cabelo, se depilar, assistir futebol e dormir de cueca samba canção. Não é esse tipo de sacrifício. Isso é estético, isso é verniz, isso é externo. O caminho de autorrenúncia é você negar os seus próprios prazeres, é você morrer a cada dia para você mesmo. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo traz para nós, lá em Gálatas, quando ele dizia: os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O que é crucificar a carne? Carne ali é a natureza pecaminosa. Quando você se converteu, você deixou o velho homem pendurado e agonizando em uma cruz. A cruz é um instrumento de tortura e de morte. Uma pessoa, quando era condenada à crucificação, ela ficava agonizando uma semana, até que ela morria por febre, por inanição ou por asfixia. Mas era um instrumento de tortura que matava a pessoa aos poucos. Quando nós crucificamos nossa velha natureza, ela está agonizando na cruz, até o dia da glorificação final. Queria perguntar uma coisa a você nessa noite. Por que você está aqui na igreja? Por que você serve ao Senhor? Você é um cristão genuíno? Você ama a Deus de verdade? Até onde você está disposto a ir com Ele? Até esbarrar nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres? Meus irmãos, mais uma vez reitero algo que falei hoje pela manhã. Nós queremos um evangelho de facilidades. Nós queremos igrejas que se adaptem aos nossos gostos pessoais. Certa feita, alguém disse que igreja é igual restaurante. Cada uma tem seu cardápio. E os membros são os clientes. O evangelho não tem que se adaptar à sua vida. Sua vida precisa se adaptar ao evangelho. Não é Deus que tem que se encaixar na sua mente, mas é você que tem que se encaixar. Eu queria nesse momento orar por nós, irmãos. Como é desafiador para a nossa vida cristã. Hoje pela manhã, nós tivemos um momento muito doloroso para nós, pelo menos para mim é. De poder afastar ou conduzir o afastamento de pessoas da comunhão da igreja. Certa feita eu estava conversando com um pastor amigo e ele disse uma coisa para mim: às vezes eu tenho a impressão de que nós enxugamos gelo na igreja. E eu perguntei a ele por quê. Ele disse: de repente a gente batiza 3 pessoas, mas no decorrer do ano excomunga 2.
ou 3. Irmãos, nós precisamos seguir a Cristo de verdade. Eu conclamo nessa noite que você possa rever os compromissos seus com Jesus. Você tem trilhado o caminho estreito, da porta pequena, apertada? Ou você tem criado os seus próprios caminhos? Ou você tem buscado viver o próprio evangelho que você criou, que não exige de você nada? Esse evangelho, ele não vale nada. Feche os seus olhos nesse momento. Oh Deus, os teus caminhos, Senhor, eles estão sempre acima dos nossos. Os teus planos sempre estão acima dos nossos. Oh Deus, nós temos criado um evangelho para nós mesmos, Senhor, que atenda às exigências pecaminosas do nosso coração. Questionamos, Senhor, princípios da Tua palavra, principalmente aqueles que requerem de nós coisas que nós não estamos dispostos a abrir mão, porque nos dá prazer, porque é conveniente, porque nos dá algum nível de alegria. Oh Deus, livra-nos, Pai, do secularismo. Não nos deixa, Senhor, vivermos como pagãos, pegando a nossa Bíblia e vindo para a igreja dominicalmente, mas vivemos como ímpios durante a semana. O nosso cristianismo não pode funcionar, Senhor, só dos portões da igreja para dentro. Ele precisa funcionar dos portões da igreja para fora também. Livre-nos do mundanismo, ó Deus, que tem nos colocado no caminho largo, mesmo que nós estejamos achando que estamos no caminho estreito. O caminho do mundanismo, que me faz beber o cálice da ceia e depois o cálice dos demônios, nos faz nos achegarmos à mesa do Senhor e depois à mesa dos demônios. Oh Deus, livra-nos desse cristianismo superficial, de verniz, e que possamos ter uma vida de alto sacrifício, por amor a Ti, ó Deus. O que o Senhor está exigindo de nós não é nada comparado àquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu Cristo. O Senhor nos deu Cristo. Tudo mais que o Senhor pede de nós, Senhor, comparado a Ele, é supérfluo. O Senhor nos deu o Teu Filho. Ó Deus, como podemos viver uma vida naqueles pecados que levaram o nosso Senhor Jesus a ser crucificado? Livra-nos do pragmatismo, ó Deus, que estamos preocupados com os resultados, não estamos preocupados com os meios. Eu oro nessa noite de hoje também, Senhor, por pessoas que estão aqui no nosso meio e que estão a caminho do inferno. Eu oro por elas, Senhor, inclusive aquelas que estão no nosso meio, que fazem parte dessa igreja, mas que também estão a caminho do inferno. Abre esses olhos, Senhor, nessa noite. Abre esses corações, Senhor. Tira-nos, Senhor, da indolência e da ilusão, Senhor. Que possamos verdadeiramente amar o Teu Filho Jesus, Pai, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser. Ele é tudo o que nós temos, Senhor. Tudo o que temos.
não temos mais nada precioso senão nosso Cristo. Queremos trilhar o caminho que Ele trilhou. Ele renunciou, Ele se sacrificou por nós. Ó Deus, precisamos viver uma vida de abnegação também, por amor ao nosso Redentor. Não para que sejamos salvos, ou para que o Senhor nos ame mais, mas porque o Senhor nos salvou e porque o Senhor nos amou, Pai. A nossa vida de autorrenúncia, de sacrifício, não é um meio para conseguirmos a salvação, mas são efeitos da salvação em nossa vida, ó Deus. Aplique Tua palavra nos nossos corações, em nome do Teu Filho. Amém.